desista, há esperança. Você que trouxe a sua Bíblia, abre em Jó capítulo 14. Jó é bem fácil, é o vizinho da esquerda antes de Salmos. Você abre a sua Bíblia no meio, o vizinho da esquerda vai ser Jó. Jó capítulo 14. Você que está no culto online aí, pega a sua Bíblia, seu caderno de anotação e vamos mergulhar em tudo aquilo que Deus tem para nós. Jó capítulo 14, quem achou dá um glória a Deus aí. Verso 7 diz assim: porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Mas o morto homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde estás? Aqui Jó está passando a maior batalha da vida dele. Jó perdeu tudo. Perdeu seu gado, perdeu sua condição financeira, perdeu seus filhos. E a própria esposa diz para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Gente, tem mais situação difícil do que essa? Mas quantas vezes nós também passamos por situações difíceis? E como nós temos aprendido nesse tempo de Shemitah, a vida é feita de ciclos. Há problemas na nossa vida que a gente passa e fala assim: meu Deus, eu não vou aguentar. É ou não é verdade? A gente acha que não vai ter mais solução, não vai ter mais esperança, e Deus vem com a grandeza dele e nos surpreende de uma maneira extraordinária através de um milagre. Quantas vezes nós passamos por luta? Você está conseguindo lembrar aí de uma luta, de uma adversidade que você passou, que você achou que não ia suportar? E Deus está dizendo para você assim: ei, não desista, há esperança. Para esse novo problema há uma esperança. Ah, pastor, mas vai surgir outra. Há esperança. Deus está dizendo: não desista, enquanto houver vida, há esperança. Só depois que não tem mais vida, aí não tem esperança não. Ou você está no céu ou você está no inferno. Por isso que você tem que decidir muito bem aqui. Enquanto houver vida, há esperança. Jó está dizendo isso. Ainda que uma árvore cortada, cortar os seus sonhos, cortar os seus planos, te decepcionar, te frustrar. Você está prostrado como uma árvore, sem tronco, cortada ali. Mas ainda tem raiz. Ainda tem o cheiro das águas que pode transformar tudo e restaurar. Deus está dizendo para ele: do meu rio tem águas jorrando aqui, para que haja mudança sobre a sua vida. E você volte a crer que dá tempo ainda de florescer e frutificar. Tem gente que está achando que não tem mais tempo de florescer e frutificar porque está enfrentando muitas lutas, muitas adversidades. Mas Deus está dizendo para você: enquanto houver vida, há esperança. Não desista, ainda há tempo de florescer e frutificar nessa estação, neste novo ciclo de Deus para a tua vida. Mas aí o verso 9 diz: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta, ou seja, como a planta nova. Quantas vezes nós já vemos uma plantinha ali, ó, quase morrendo. Aí a gente vem e joga água na plantinha, a plantinha dá até uma revigorada. É ou não é verdade? Assim é a vida do cristão. Nós aprendemos durante essas ministrações desse mês de setembro, que tem um mês sido muito abençoado por Deus de florescer e frutificar, que a água significa o quê? Presença de Deus. Se tem presença de Deus, há esperança. Se tem presença de Deus, pode estar morrendo, pode estar prostrado, pode estar da forma que for, ainda há esperança. Ah, o nosso Deus continua transformando sentenças de morte, de desespero, em milagres. Ele continua. Foi assim na vida de Jó. Nós conhecemos, nós já lemos, nós já vimos muitas pregações. E Jó teve a sua vida mudada. Sabe como? No primeiro passo dessa noite. Vamos ver? Jó 42, verso de número 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus
amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes pôs. Parecia que já não tinha mais esperança para Jó, mas ao cheiro das águas, na oração, na presença de Deus, Deus transformou tudo. E não só transformou, como trouxe em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Tudo aquilo que ele tinha sido envergonhado. Deus está dizendo para você, quer voltar a ter esperança? Volta para a minha presença. Volta para o cheiro das águas. Volta para a presença do Deus Todo-Poderoso. Volta a jorrar dessa fonte sobre a sua vida. Água, vida de Deus sobre nós. Nós precisamos seguir o primeiro passo. E que passo é esse, pastora? O primeiro slide que diz oração. Oração, um novo ânimo de... Quando é que Jó tem o cativeiro dele mudado? Quando ele orava. Por ele? Pelos seus amigos. Não importa para quem você ora. Há um novo ânimo quando você vai para a oração. Há um novo ânimo. Mas a verdade é, nós queremos orar? Nós queremos ir à presença de Deus? Gente, a gente passa por lutas, eu também sou humana. Eu também passo por adversidades. Eu também passo por lutas. E quantas vezes eu não quero resolver na oração, eu quero resolver da minha forma, da minha maneira. Eu quero ir lá falar para aquela pessoa, ó, vamos resolver isso aqui? E esquecemos de ir para a presença de Deus. E aí a gente perde a esperança. Só dá para ter esperança em oração. Só dá para renovar o ânimo na oração. Porque quando a gente vai para a oração, a gente vive o melhor de Deus. Eu lembro de um episódio da minha vida, a qual eu tinha 17 para 18 anos. Foi quase ontem. Glória a Deus, né? Esse povo me ama. Oh, glória, né? E aí, eu estava com um nódulo aqui atrás do joelho. E passando numa consulta de rotina, o médico decidiu, é melhor tirar, vamos tirar esse nódulo. E aí eu fui para uma cirurgia de laboratório, muito simples, era só para uma retirada de um nódulo simples. E quando eu fui para essa retirada desse nódulo, o médico já assustou. A forma que estava esse nódulo. E aí já começou aquele pânico, aquele desespero, chamou minha mãe e falou assim, olha, a sua filha está com uma suspeita de um câncer, o pior câncer que existe de pele. E nós vamos ter que encaminhar ela para o oncologista, é grave, mãe. E aí o pânico, o desespero toma conta do nosso coração. E aí tudo que o médico falava que eu não podia ter, eu tinha. Não pode ter uma pinta na planta do pé, eu tinha. Não pode ter não sei o que, eu tinha. Eu falei, meu Deus, misericórdia. E aí me encaminhou para o oncologista. E aí esse nódulo foi para a biópsia. E essa biópsia dava inconclusiva. Na época, o nosso convênio não cobria tratamento de câncer. E aí a gente teve que se unir com a família para poder pagar esse exame, um exame caro na época, para ver a questão dessa biópsia, desse nódulo. E o exame dava inconclusivo. Ia para revisão de novo, dava inconclusivo. E nesse meio tempo eu passando com o oncologista, e um desespero muito grande tomou conta do meu coração, tomou conta da minha mãe. Minha mãe já começou a pesquisar no Google, gente, que coisa horrorosa isso, né? Vai para o Google e já fica apavorado, né? Meu Deus, minha filha vai morrer, já estava até despedindo de mim. Mas eu ali sendo uma serva do Senhor, obreira da casa do Senhor. E às vezes a gente passa por luta e a gente tem que chorar mesmo. Chorar, tem que prantear, tem que colocar ali diante do Senhor. Só que chega uma hora que não dá mais para ficar chorando e lamentando, não. A gente tem que tomar uma posição. E Deus está dizendo para você, tem a hora do seu choro, tem a hora do seu pranto, mas tem a hora de você tomar uma posição de fé e de ousadia. E essa posição de fé e ousadia é só através da oração. É só na oração que a gente olha para um diagnóstico desse e ainda consegue enxergar a esperança. É só através da oração, gente, não tem outro jeito, não tem outra forma. E aí eu comecei a orar e muitas pessoas me questionando, e aí, cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus? E eu continuo sendo todo poderoso. Tudo pode, um Deus maravilhoso. E aí eu continuei servindo ali na obra do Senhor, atendendo como obreira na casa do Senhor. E parece uma coisa, quando a gente está com uma luta, parece que mais pessoas que estão com aquela luta começam a nos procurar. Ou não é verdade?
E aí eu ali disposta como obreira para orar no final do culto, pessoas vinham pedir oração para mim e diziam assim, eu queria pedir oração, obreira, porque eu estou com um diagnóstico de câncer. Aí eu no meu pensamento olhava assim, ô Senhor, o Senhor está de brincadeira, né? Eu estou aqui com um diagnóstico de câncer também, do pior que tem, que atinge os órgãos, além de ser um câncer de pele. E o Senhor manda uma pessoa para orar, que está com suspeita de câncer também. Qual que é o mistério aí? Sabe qual que é o mistério? Enquanto você ora por outras pessoas, enquanto você clama a esse Deus poderoso, Deus está cuidando de você. E aí eu não fiquei mais murmurando, não, eu comecei a orar. E orava, e orava, e orava por aquelas pessoas, e levantava um clamor. Enquanto eu estava orando ali, levantando um clamor, as lutas vinham, as adversidades vinham. O diagnóstico ainda era inconclusivo. Fez 3 revisões de lâmina e não dava certo. E aí, para a glória de Deus, enquanto eu orava, assim como Jó orava pelos seus amigos, é quando é na oração que a gente lembra que tem pessoas que também estão passando por lutas. A gente sai do egoísmo. A gente acha que o problema da nossa vida é o maior problema do mundo, que outras pessoas não passam problema, são alienígenas. Mas aí quando a gente passa uma luta e vai para a oração, a gente percebe que tem gente passando por mais lutas do que a gente. E a gente tem sido egoísta de não orar e levantar um clamor por essas pessoas. Quando eu ia lá para aquela clínica de oncologia, entrava naquele consultório, eu via quantas pessoas desesperadas e aflitas precisando de oração com diagnóstico de câncer terminal. Entrava para fazer a quimioterapia, saía capengando, entrava andando, saía carregado. Eu falava assim, meu Deus, agora eu estou entendendo porque eu estou aqui. Porque eu preciso orar por essas pessoas. Eu estou achando que eu estou com problema, essas pessoas também estão com problema. E o Senhor me levantou para orar. Ei, gente, vamos parar de ser egoísta na fé? Vamos parar de olhar só para o nosso umbigo e achar que o nosso problema é o maior do mundo. Tem pessoas sofrendo de verdade. E às vezes a gente está fazendo uma tempestade no copo d'água. A verdade é essa. Não que o nosso problema não é um problema. Não que a nossa dor não é a dor. Cada um sabe a sua dor. Cada um sabe a luta, a adversidade que tem enfrentado. Mas não existe só o nosso problema. Existe uma nação que também passa por lutas e por adversidades. Mas quando nós vamos para a oração, nós renovamos a nossa esperança. E aí eu lembro que ali servindo e orando e buscando ao Senhor, o resultado da lâmina chegou, conclusível para a glória do Senhor. E qual que era a conclusão? Tumor benigno para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mas se eu ficasse ali prostrada diante do problema, diante da adversidade, não tivesse uma atitude de fé, ia mudar a minha situação? Não. Deus mudou enquanto Ele viu o meu coração clamando por aquelas vidas que estavam aflitas e necessitadas. Não é uma fórmula mágica, é presença de Deus, é intimidade com Ele. Porque só na oração Deus vai renovar a sua esperança e te dirigir para aquilo que Ele tem para você. Só na oração Deus vai te renovar. Só na oração Deus vai falar para você, ó, não desista, porque eu ainda continuo sendo Deus na sua vida. Eu continuo contando de todos os detalhes para a glória do Senhor, amém? E aí, o slide 2 diz assim: só orando eu consigo me recordar de onde vem a minha... Da onde vem a tua esperança? Da onde vem a minha esperança? Do autor e consumador da nossa fé. Desse Deus todo-poderoso que continua sendo um Deus de milagre, um Deus de maravilhas. Só quando a gente vai para a presença de Deus que a gente consegue se recordar da onde vem a nossa esperança. Só quando a gente vai para a palavra, para a presença, para a intimidade, que a gente consegue continuar crendo que na maior tempestade da nossa vida, na maior tormenta da nossa vida, Ele ainda tem um caminho de paz e de milagre. Mas só quando vamos para a presença dEle, conseguimos nos recordar. E aí, Lamentações, capítulo 3, verso 21 ao 24, vai dizer do que nós vamos nos recordar em oração. E diz assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm. Se não fosse a misericórdia de Deus, meu irmão, nós seríamos consumidos todos os dias. Mas as misericórdias do Senhor vêm toda manhã se renovando para dizer:
Ei, esse problema não vai te consumir. Eu ainda continuo sendo um Deus misericordioso que olho para você e não te abandono. Olho para você e continuo guerreando a sua guerra, mas para isso você precisa estar comigo. Você precisa estar na minha presença, caminhando comigo, para que você possa se recordar que eu ainda sou um Deus misericordioso. E aí o verso 23 diz: novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é diz a minha alma, portanto esperarei nele. A nossa porção não é a aflição da nossa vida. A nossa porção ainda continua sendo o Deus Todo-Poderoso. A nossa porção de esperança não é o problema. A nossa porção de esperança continua sendo Deus misericordioso, continua sendo esse Deus que ainda opera milagres e maravilhas. Eu tenho visto milagres do Senhor, mas alguém aqui tem visto milagres do Senhor? Tem alguém respirando aí? Respira bem fundo. Ei, você é um milagre do Senhor. A misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida nessa manhã, se renovou sobre a sua. Enquanto houver vida, há esperança. Não desista. Diante da maior adversidade da tua vida ou da menor adversidade, ainda há esperança. Ele é Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso que cuida de cada um de nós. Ele tem sido maravilhoso, mas para isso não vai ter fórmula mágica. Vai ter oração, vai ter presença, vai ter intimidade para recordar só na presença de Deus. Porque se a gente não estiver na presença de Deus, a gente só vai recordar do problema. A gente só vai recordar da adversidade, da falta do dinheiro, do diagnóstico médico, do divórcio, do adultério, da prostituição, da droga. Mas quando a gente vai para a presença de Deus, a gente lembra que Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus Pai, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus provedor, Ele é um Deus que não abandona. Só quando vamos para a presença dEle. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós confiamos num problema da nossa vida em Deus. Mas aí quando chega outro problema, nós não queremos confiar novamente. As misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. E a confiança minha e sua tem se renovado diante de cada batalha, diante de cada adversidade. Só vai ter milagre se nós renovarmos a nossa confiança. Deus, muito obrigado, porque naquela luta o Senhor esteve comigo. Mas nessa eu continuo crendo e confiando que o Senhor ainda vai estar. Ei, de problema em problema, de adversidade em adversidade, continue confiando. Continue crendo que Ele ainda é Deus, que Ele ainda é poderoso. Para de olhar para o problema, para de olhar para a adversidade, para de olhar para a dificuldade e olha para aquele que pode mudar qualquer situação. Há poder na oração, há poder nos joelhos que se dobram, há poder numa mulher que clama, há poder numa oração de uma mãe, de um pai. Olha o nosso pastor aí hoje, tudo pela oração dos pais dele que estava clamando quando ele estava perdido nesse mundo. E hoje, para a glória de Deus, ele está aqui restaurando muitas vidas e muitas famílias. Olha o poder da oração de um pai e de uma mãe. Por que você desistiu de orar pelo seu filho, pela sua filha? Ei, Deus não mandou você desistir. Ele disse para você continuar orando, porque Ele vai operar um milagre na vida dos seus filhos. Ele vai operar um milagre na vida do seu familiar. Ele vai operar um milagre naquilo que você tanto precisa, mas Ele precisa ver em nós fé, intimidade e comunhão com Ele. A verdade é que nós não queremos orar. A verdade é que nós sabemos o caminho, mas não queremos ir até Ele. Nós queremos resolver do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. Mas não queremos dobrar os nossos joelhos e dizer: Deus, eu não sei como eu vou resolver isso, mas eu creio e confio que o Senhor vai me dar a direção. E Deus dá a direção. Deus dá, Deus dá. Ele sempre se antecipa a nós com a Tua palavra. A verdade é que nós que somos teimosos não queremos ouvir o que Deus está falando, o que Deus está dirigindo. A gente foge de intimidade com Deus porque a gente sabe que tem coisas que a gente precisa mudar. Tem coisas que a gente tem que colocar a casa em ordem, mas ainda existe o sobrenatural, que é aquilo que é impossível para mim e para você, continua sendo possível para Ele. Continua sendo possível para Ele. E aí, o slide 3 diz: quem quer esperança renovada, espere em Deus e não
do problema. Salmos 42, verso 5. Quem quer esperança renovada, espere em Deus e não no problema. Vamos ver o que diz Salmos 42. Verso 5. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Podemos estar abatidos, podemos estar aflitos, mas a nossa alma tem que estar entregue a Ele, a presença dEle. Porque quando nós entregamos a Ele, nós entendemos que a solução do problema está nele, não no problema. Tem muita gente que está procurando solução do problema no problema, e o problema não tem solução. Não tem resposta de milagre. O que tem resposta de milagre é a presença de Deus. Quer a esperança renovada para não desistir, continuar florescendo e frutificando? Para de olhar para o problema e depositar a sua esperança no problema e volta a sua esperança para Deus. Devemos voltar a nossa esperança para Deus, mas muitas vezes a nossa esperança está depositada na primeira e adversidade que surge na nossa vida. O que chegou até você? O que chegou até mim? Qual foi a má notícia? Qual foi o problema? Qual foi? É maior que o seu Deus? É maior que o meu Deus? Não. Esse problema não é nada diante da grandeza do meu Deus Todo-Poderoso. A minha esperança não vai ficar nessa má notícia, não. A minha esperança não vai ficar nesse diagnóstico, não. A minha esperança vai vir dEle. Ele que dá a última palavra sobre a minha vida e sobre a sua. Diga amém. Ele que tem que dar a última palavra. Não é a sentença de uma adversidade, não é a sentença de um diagnóstico, não é a sentença de um problema. A última palavra para mim não era o diagnóstico médico ou a revisão daquela lâmina. A última palavra para mim era o que Deus tinha para mim naquele momento. E graças a Deus era cura. Para continuar aqui, podia ser lá no céu. É ou não é verdade? Mas Ele me deu uma nova chance. E para a glória do Senhor eu estou aqui. Deus quer te dar uma nova chance. Deus quer te dar uma nova oportunidade. Mas para isso você precisa voltar a sua esperança para Ele e não para o problema. Para Ele. Quem quer esperança renovada, espere em Deus e não no problema. Tem hora que a gente tem que sair de cena. Tem hora que a gente tem que fugir de algumas situações. Porque senão a gente vai querer resolver do nosso jeito. Ontem eu tive uma reunião muito maravilhosa com a minha equipe, Amigas de Jesus, já nos preparando para o encontro. E como eu recebi testemunho dessa reunião, dizendo, pastora, não foi uma reunião, foi um discipulado, foi uma palavra, foi um direcionamento. E ali eu compartilhando com elas e dizendo, às vezes a gente passa por algumas lutas, e eu tenho passado algumas lutas na minha família, não na minha casa, mas na minha família. E às vezes... para mim é tão fácil se fosse só pastora. Porque era só dar uma palavra, era só dar um direcionamento, mas quando envolve o emocional, aí é difícil, gente. É ou não é verdade? Quando um familiar teu lá surge com um problema, dói em você, machuca. Machuca ou não machuca? Mas aí às vezes a gente tem que sair de cena e lembrar que Ele ainda continua no controle de todas as coisas. Não somos nós, mas continua sendo Ele. E aí eu saí um pouco de cena e fui para onde? Para a oração, porque na oração ainda continua tendo milagres. Na oração ainda continua tendo milagres. Ei, meu irmão, volta para a oração e sai do olho do furacão desse problema e vai para a presença de Deus. Mas enquanto você estiver lá querendo resolver do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, só vai surgir mais problema. A verdade é essa. Só vai surgir mais situação difícil, só vai surgir mais dor de cabeça. Mas enquanto você estiver lá fora do problema, na presença do Deus Todo-Poderoso, meu irmão, aí há esperança, aí há esperança renovada sobre nós. Não há esperança no problema, mas há esperança nesse Deus Todo-Poderoso, amém? E para encerrar, olha o que diz o último slide. Enquanto creio nele, recebo alegria e paz. Gente, quantas vezes a gente já passou por problema? E aí parece uma coisa doida, uma loucura. Uma loucura, uma loucura. Eu falo assim, eu estou enfrentando o maior problema da minha vida, mas acredita que eu ainda tenho alegria e paz?
Quem já passou por isso? É só na presença dele, é só com esse Deus Todo-Poderoso. Aos olhos humanos é loucura. Como é que você está enfrentando tanta adversidade e você ainda tem paz? Quantos velórios eu já participei? Quantos? A gente já ministrou a palavra e às vezes a pessoa ali que perdeu um ente querido dizia: pastora, eu não sei como, mas Deus está me dando uma força e um sustento aqui. Meu Deus, gente, na maior luta e adversidade, como é que ainda tem paz? Como é que ainda tem conforto do Espírito Santo? É só porque tem a presença dEle, nós continuamos confiando e crendo nele. Mas se nós não confiarmos nele, aí só há desespero. Aí só há desespero. Ei, como é que você está enfrentando esse problema? Com desespero ou com paz? Com desespero ou com alegria? De que há esperança de um milagre. Há esperança de Deus mudar e transformar tudo. Aquilo que para nós parece ser o fim, para Ele não é. É só o começo de uma grande oportunidade de milagre. É só o começo. Às vezes a gente sentencia, né? Dizendo, agora é o fim. Agora acabou. Agora não tem mais jeito. Vixe, agora não dá. Quantas vezes pessoas vêm pedir oração, aconselhamento, atendimento, e eu falo assim, meu Deus, eu não estou com essa fé que essa irmã está não. Porque eu sou humana, gente. É ou não é verdade? Eu falo, mas é sobre a sua fé, irmã, que nós vamos continuar orando e crendo. É sobre essa palavra que nós vamos continuar orando e crendo. E aí Deus transforma, restaura e fala, ó, essa mulher foi de fé, hein? Que nem eu estava com tanta fé para isso. Mas não é em nós, não é a nossa vida, não é a nossa esperança vem dele, a nossa esperança vem dele, amém? E aí Romanos capítulo 15, verso 13, diz assim, que o Deus da esperança os encham de alegria e o Deus da esperança está aqui hoje dizendo, eu quero te encher de alegria e paz. Tem alguém aí para receber? Dá um glória a Deus. Enquanto crerem nele, tem alguém aí que crê nesse Deus Todo-Poderoso? Então receba a alegria e a paz que o Senhor tem para a maior tempestade da tua vida. Oro para que vocês transbordem de esperança nele, mediante do poder do Espírito Santo. Deus quer te transbordar nessa noite, com a essência do Espírito Santo, para que você continue, e aonde você precisar de consolo, o Espírito Santo esteja com você, te consolando, te guiando, te dirigindo, e dizendo, ei, você pode estar prostrado, mas eu te pego pela mão, ou eu te coloco de pé, porque eu ainda continuo sendo Deus, e esse problema não é nada diante de mim, nada. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Ainda há esperança, enquanto há vida, há esperança de Deus. Quem mandou você desistir? Quem mandou você recuar? Quem mandou nós retrocedermos? Não, Deus diz sobre todas as coisas, nós ainda continuamos sendo mais que vencedores. Nós continuamos crendo e confiando. Enquanto continuamos crendo e confiando nele, recebemos alegria e paz diante das tempestades. Nós não vamos nos ausentar da tempestade, mas se nós continuarmos crendo e confiando nele, no meio da tempestade ele ainda tem um caminho de paz. No meio da tempestade ele tem um caminho de alegria. No meio de tempestade ele tem um caminho de paz e de esperança, que ele não perdeu o controle de nada. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor de todo o seu coração.